Você holda Ethereum ou está pensando em comprar um pouco? Se sim, esse vídeo aqui vai ser muito interessante para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações do Ethereum agora em 2023, principalmente sobre a atualização Xangai, e falar um pouco do que eu acho do futuro da rede aí para os próximos meses e anos. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Valério, esse daqui é o Revolução Cripto, e nesse canal eu trago análises semanais de diferentes conteúdos aí do universo cripto, que é um universo que eu sou muito apaixonado. Antes da gente ir para o vídeo, um disclaimer. Eu tenho investimentos em Ethereum, por isso eu tenho viés positivo, sendo que eu sou bullish aqui nesse ativo. No entanto, esse vídeo tem intuito educacional apenas e não se trata de forma alguma de uma recomendação de investimento. Portanto, faça sempre a sua própria análise. Sem mais delongas, vamos entender um pouquinho mais sobre o Ethereum. Vamos embora. Bom, recentemente muita coisa aconteceu aí com Ethereum e cripto em geral. Meu último vídeo ele foi lançado aí logo após a conclusão da fusão do The Merge, né? A maior atualização que a gente teve do Ethereum, que ocorreu sem problemas, sem tempo de inatividade, sem colapso ou ataque de validadores, apenas um bom planejado hard fork, meticulosamente executado, onde você não teria notado imediatamente que havia algo diferente com o blockchain. Isso porque a atualização não teve impacto aí na escalabilidade da rede. Bom, basicamente foi uma mudança no mecanismo de consenso do Ethereum, e não uma melhoria de escalabilidade. Mais sobre isso, mais tarde. De fato, devido à falta de drama aí após a fusão, esta acabou se tornando um evento sell the news, onde o preço do Ethereum retornou aí logo depois da queda que teve, né? No entanto, surgiram algumas preocupações aí na sequência da fusão, e elas se concentram em relação à regulamentação e à centralização. Em relação aos regulamentos, havia preocupações sobre se o SEC veria a nova prova de participação como uma security, porque o presidente do SEC, o Gary Gensler, teria dito que o modelo de staking marca uma das caixas do teste de Howey, ou seja, sob o teste de Howey, o público investidor está antecipando lucros com base nos esforços de outros, o que classificaria o Ethereum como uma security. Então, isso era claramente uma preocupação aí para os detentores de Ethereum, pois não há dúvida de que uma designação de segurança teria impactos cataclísmicos para o ecossistema, e por falar em Ethereum e na SEC, uma das razões pelas quais pensava que Ethereum também não era um título era porque o Ethereum foi citado suficientemente descentralizado. No entanto, a mudança para a prova de participação pode ter colocado isso daí em xeque, devido à centralização de validadores. Isso é porque na sequência do The Merge, a análise da Nansen Analytics mostrou que 64% do Ethereum em stake era controlado por apenas 5 entidades. Agora, essa centralização pode ser um grande problema aí por uma série de razões. Resumidamente, a centralização do validador significa que torna mais fácil para um pequeno número de validadores, em última análise, controlar a rede do Ethereum. Tivemos uma amostra disso na maneira como certos validadores escolheram censurar transações que envolveram o smart contract da Tornado Cash, tá? Que era aquele aplicativo que você misturava várias criptomoedas e você não conseguia localizar mais a origem, tá? Que foi sancionado no ano passado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC. Isso significa que o blockchain não é resistente à censura, algo que é essencial para uma confiança mais ampla. Como você pode ver aqui no MavWatch, a grande maioria dos blocos que foram propagados desde a fusão foram complacentes com o OFAC. Em outras palavras, os validadores que usam a Mav estão escolhendo aqueles blocos que censuram automaticamente quaisquer transações que envolvam o smart contract da Tornado Cash. Tá? Aqui em vermelho a gente tem todos os blocos que são complacentes. Agora, pelo menos 71% de todos os blocos são complacentes com a OFAC. Mas por que isso daí importa? Bem, há o argumento aí que se os validadores estão dispostos a dobrar os joelhos a esses requerimentos da OFAC, isso significa que eles farão o mesmo para futuras ações. Será que eles algum dia assumirão uma postura de princípios? Então está claro que a fusão lançou aí alguns desafios, mas comparado com as coisas que poderiam ter dado errado, eles foram mínimos. No entanto, a próxima grande atualização do Ethereum está quase chegando, a atualização Xangai, e esta pode fazer a rede crescer ou quebrar. Agora, apesar do fato de que o Ethereum fez sua transição aí para a prova de participação, a fusão em si não permitia que os validadores retirassem seus Ethereums que entraram em stake lá no smart contract, tá? Da Beacon Chain. Não apenas isso, mas também eles não poderiam retirar nenhuma recompensa desse stake.
Isso só vai ser possível aí depois da atualização da Shanghai. Anteriormente chamada de EIP 4895, ela está programada para ocorrer em março. Eu digo programada pois já houve uma chamada de devs aí do Ethereum que acreditam que a atualização pode estar indo rápido demais. O problema em questão parece ser a decisão de renunciar a um ajuste técnico para Xangai e expor o Ethereum a dúvidas técnicas desnecessárias. Isso aí basicamente é uma gíria de dev para possíveis dores de cabeça criadas aí ao priorizar a velocidade sobre o lançamento do código perfeito. No entanto, parece que a linha de tempo de março ainda está sendo mantida. Os desenvolvedores estão cientes do fato de que a comunidade, especialmente aqueles que realizaram o stake, gostariam de ter a oportunidade de retirar alguns de seus stakes. O lançamento da rede de teste pública também é suscetível de dar uma indicação aí de como a atualização vai se desenrolar. E está programado para ser lançado esse mês ainda, em fevereiro. Pode ser que até vocês verem esse vídeo aqui, ele já tenha sido lançado. Uma das grandes preocupações da atualização Shanghai é que vai significar que todo o Ethereum que foi travado nos smart contracts de stake vão atingir os mercados. Desde o lançamento do smart contract, em dezembro de 2020, 60 milhões de Ethereums, no valor de mais de 25 bilhões de dólares, foram depositados nesse smart contract. No momento do lançamento da cadeia Beacon Chain, o Ethereum estava sendo negociado a 600 dólares, tá? O que significa que haverá aí muitos stakers iniciais que podem querer realizar lucros, visto que eles já estão 3 vezes no investimento inicial. Também há uma grande chance de que muitos daqueles que realizaram o stake estejam enfrentando dificuldades financeiras aí devido ao momento macro e, por exemplo, à quebra da FTX. Eles podem ser forçados aí a sair das suas posições de Ethereum no momento em que puderem para cumprir as suas responsabilidades. Pois, como a gente bem sabe, né, o pior vendedor é o vendedor forçado. Com isso, chegamos na grande questão. Irá essa pressão de venda aí sustentada derrubar o preço do Ethereum? Eu, pessoalmente, acho que não necessariamente. E isso porque nem todos vão poder aí retirar seu valor inicial em stake imediatamente após o lançamento da Shanghai. Os resgates de stake eles vão poder ser feitos aí parcialmente ou por completo. Tá? Parcialmente significa que será somente retirado os rewards de Ethereum superiores ao aporte inicial. Ou seja, é só os yields aí ou juros provenientes do stake. Esse eu acredito que não deve ter aí um grande impacto nos preços. E do outro lado a gente tem os completos, tá? Que seriam a retirada do stake completo de Ethereum. Esses podem sim ter impacto no preço e devido a isso eles vão ser limitados pelo protocolo. Isso vai ser feito para garantir que não haverá muita mudança dos validadores da rede antes da rede ter tempo aí de se reajustar. Esses limites vão mudar aí também conforme a quantidade de validadores que a gente tem na rede. Atualmente a gente tem aproximadamente 50.400 validadores. Isso implicaria a um limite de 7 validadores por epoque. Dado que um epoque é estimado em 6,4 minutos, isso daria um máximo aí de 1.575 validadores por dia, podendo retirar todo o seu stake, ou um total de 50.400 Ethereum por dia. Então, o que tudo isso significa é que a pressão de venda máxima que o Ethereum poderia suportar, caso todos os validadores aí quisessem sair, é de cerca de 80 milhões de dólares por dia, assumindo um preço de 1.600 dólares por Ethereum. Agora, a questão mais ampla é se essa pressão de venda aí sustentada vai mover o preço do Ethereum para baixo. Sendo bem franco, caso todos esses stakers aí decidam vender ao mesmo tempo nas exchanges, isso com certeza causaria uma queda no preço. Mas isso tem de ser confrontado com o outro lado da moeda, que será o interesse de compra no ativo. Uma coisa importante aí para a gente lembrar é que o sistema de staking, ou o APR, né, que é aquela taxa que você ganha pela quantidade de stake que você faz, ele é ajustável e com uma saída significativa aí de validadores, esse APR vai tender a crescer para incentivar mais pessoas a realizarem o stake. Tá? Eu acredito que isso pode contrabalancear a questão de saída dos validadores, induzindo validadores a manterem, né, seus stakes, porque vão ganhar mais, além de novos a se tornarem também stakers. Uma outra coisa importante que eu acho que a gente tem que pontuar e que o pessoal não está pontuando é a gente lembrar que o stake ratio aqui do Ethereum, ou seja, a quantidade de pessoas que estacam o Ethereum com relação à quantidade de pessoas que têm o Ethereum, ela é apenas de 14%, tá? Isso quer dizer que apenas 14% das pessoas que têm Ethereum estão realizando o stake. Isso daqui é muito inferior a outros projetos que a gente pode balizar ele aqui, como por exemplo a Cardano, que tem 72%, a Solana, que tem 70%, a Avax, que tem 62%. Então, basicamente, o que isso diz pra gente? Que o Ethereum tem muito espaço para crescer ainda nessa parte de stake.
Resumindo então, a atualização Xangai ela pode dar a todos esses investidores nos bastidores a confiança para finalmente realizarem seus stakes, sabendo que finalmente eles vão poder sacar e então não terão de lidar aí com a incerteza de ficar com seus Ethereums presos no smart contract por um longo período de tempo. Isso é especialmente o caso das instituições que estão procurando por oportunidades de yield na Layer 1 predominante de criptomoedas. Se houver capital institucional suficiente aí, isso também pode ajudar a combater aqueles que querem realizar os saques. Agora, não é sobre só os stakes e os yields provenientes que podem levar instituições a investirem em Ethereum. Há outra coisa aí muito importante que aconteceu com o The Merge, que adicionaram ao case de investimento. Quando se trata aí de casos de investimento institucional para o Ethereum, muito pode resultar do fato de que o Proof of Stake do Ethereum é muito mais ecologicamente correto do que o Proof of Work. Segundo algumas estimativas aí, o Ethereum pós-fusão está usando 99,5% a menos de energia do que ele usava antes. Agora, o uso de energia já foi há muito tempo uma fonte de food, e que fez com que muitos investidores aí com foco em SG adiassem a implementação do seu capital nos projetos que eles julgassem aí com melhor score. No entanto, quando se trata de um Ethereum Proof of Stake, nenhum argumento pode ser feito. É muito mais verde do que qualquer outro tipo de blockchain de prova de trabalho que exige que os mineradores façam blocos. Então todos esses investidores aí conscientes do ESG podem ter ficado à margem esperando por mais estabilidade no mercado cripto antes de começarem a alocar para os ativos que eles acham que têm as melhores classificações. Além dos mandatos de investimento, outra razão pela qual o Ethereum pode ser um ativo atraente é a questão monetária da economia. Aqui vai uma palhinha caso você tenha perdido. A emissão de Ethereum aí foi negativa nas últimas semanas, ou seja, ele foi deflacionário, graças ao EIP 1559, que introduziu a taxa básica de queima no protocolo Ethereum. Resumidamente, nesse protocolo aí, quanto maior for a utilização da rede, maior vai ser a quantidade de tokens queimados. Caso essa queima seja maior que a emissão, como foi sendo nas últimas semanas, há uma redução de oferta ou deflação. Para notarmos a queda das últimas semanas, ela resultou em um decréscimo de oferta de aproximadamente 0,007% de Ethereum, enquanto a inflação do Bitcoin anual hoje é de atualmente 1,7%. Sim, a inflação do Bitcoin vai tender a chegar a zero, mas em nenhum momento ele será deflacionário. Isso de forma alguma aí é para desdenhar do Bitcoin. Ele é, a meu ver, uma reserva de valor assegurada por um protocolo, mas isso mostra aí a diferença entre esses dois cases de investimento. Essa deflação do Ethereum ela é importante pela dinâmica de oferta x demanda. Caso haja menos bens a serem negociados e a demanda se mantenha constante ou aumente, isso refletirá em um aumento de preço do ativo. Vale notarmos que atualmente a gente não tem aí no mercado ativos que sejam deflacionários. Por isso que muitas pessoas chamam o Ethereum aí de ultrasound money. Eu encorajo vocês a vir aqui nesse site, que é ultrasound.money, para vocês verem em tempo real aí a queima de Ethereum. Ele tem também muitas informações legais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Basicamente, o mecanismo do 1559 permite o quê? Quanto maior for a demanda pela rede de Ethereum, mais taxas vão ser pagas. Com mais taxas sendo pagas, mais taxas serão queimadas, tá? Portanto, se você compartilha aí a opinião de que a rede do Ethereum irá continuar a se expandir nos próximos anos, então você também pode assumir que a taxa de queima irá aumentar. Isso pode ser discutido, visto que a gente tem aí diversas Layer 2 crescendo, como por exemplo a Polygon, mas enquanto elas se acomodarem dentro da Layer 1 do Ethereum, a gente vai ter taxa aí sendo colecionada. Portanto, eu acredito que a queima aí ela deva continuar maior do que a emissão no longo prazo, mantendo o ativo Ethereum deflacionário. Definitivamente, há riscos que a gente tem aí na frente com o Ethereum. Primeiramente, a gente tem o ambiente atual de cripto e o cenário macroeconômico. Por mais impressionante que o Ethereum e seus upgrades sejam, eles não elevarão o preço se o ambiente macro não melhorar. Embora os mercados tenham melhorado recentemente, eu acho que ainda é prematuro a gente julgar que houve uma reversão de tendência. Temos também as preocupações relacionadas ao SEC, que mencionamos anteriormente com a regulação. Embora eu pessoalmente não acredite que ele seja taxado como uma security, é um risco que a gente tem que levar em conta. O maior risco, a meu ver, nesse momento é a centralização. Enquanto muitos já esqueceram aí das sanções do Tornado Cash, a gente não pode ignorar o potencial de manipulação por grandes players. É por isso que é necessário que quando o Xangai seja lançado, tenhamos mais validadores independentes na rede. O futuro da descentralização do Ethereum está em nossas mãos. Também não podemos esquecer aí que o Ethereum tem competição de outras Layers 1 grande, como Cardano, Solana e Avax.
Muitas delas têm uma grande reserva e estão crescendo os seus ecossistemas. Portanto, há muitos riscos para o Ethereum. Entretanto, apesar de tudo isso, eu permaneço bullish no longo prazo em Ethereum. Existe um motivo pelo qual o Ether possui uma grande parte em meu portfólio e é o meu player predominante da Layer 1. Eu pessoalmente não acho que o FUD criado ao redor dos saques é permanente. Conforme eu mostrei, há diversos catalisadores que podem contrabalancear esse movimento. Eu acredito que na realidade a gente pode ver aqui muito mais capital entrando no Ethereum como resultado da liberação de saques. A gente tem que lembrar que o percentual de staking ratio do Ethereum é relativamente pequeno, se comparado a outras redes. Acredito que todo esse capital está esperando para ser aportado quando os saques forem liberados. Além disso, eu estou nessa pelo longo prazo. Após a atualização Xangai, a gente vai ter início a implementação do The Surge, que buscará aumentar a escalabilidade. Isso, por sua vez, será um catalisador para um maior uso de rede, maior queima de tokens, caso seja bem implementado. Mas lembre-se, galera, essa é só a minha opinião pessoal e não se trata de forma alguma de uma recomendação de investimento. Faça sempre o seu próprio estudo, pois é isso que vai te trazer a sua liberdade financeira. Eu finalizo meu vídeo por aqui. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso me ajuda demais. E agora que eu dei minha opinião aí sobre o Ethereum, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Deixa aí embaixo nos comentários. Agradeço novamente o tempo de todos e nos vemos na próxima. Até mais.